Da segunda fase de Constitucional, o nosso grupo de alunos no Facebook. Passando na primeira fase, não deixem de anotar o endereço, porque é um cantinho muito especial, onde nos reunimos, faremos revisões, eu estou sempre presente, então, por favor, participe. Bem, aqui eu trouxe, olha só, a capa do Vadmecum, da turma da segunda fase. Trouxe aqui o livro da segunda fase, da parte prática, não é? E aqui, minha gente, olha só, eu vou pedir que vocês abram os seus corações, aqui mesmo, coração batendo, olha aí. Abram os seus corações. Nós temos aqui corações presentes, né, na sala, justamente para alegrar a nossa vida, iluminar a nossa revisão. Nós vamos começar com várias dicas de direito constitucional, temas selecionadíssimos, e depois vamos partir também para algumas dicas de direitos humanos. Eu quero saber se o caderno está aí do lado direito para tomar notas, os canhotos, né, coloquem o caderno do lado esquerdo, abram um sorrisão, né, porque eu separei aí os temas da aula de hoje com muita alegria, com muita animação. Eu falo rápido, o tempo é curto, então me acompanhem, tá bom? Porque a gente vai anotar, afinal de contas, a mão que dói hoje é a que vai aprovar no domingo. Vamos comigo? Me acompanhem. Olha só, primeiro artigo que eu separei para vocês, para fazer alguns destaques. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Esse é o direito de reunião, um direito de expressão coletiva, um direito importante sobre o direito de reunião. Quais são os requisitos constitucionais para que essa importante manifestação coletiva possa ser realizada de acordo com a Constituição? Vamos lá, prestem atenção, a reunião precisa ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público. Atenção aqui, não há necessidade de autorização. O que é exigido é o aviso, a comunicação. Tem mais, prestem atenção, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, atenção, a reunião ela deve ser pacífica, sem armas, não há necessidade de autorização e sim de aviso, de comunicação, em locais abertos ao público e ainda desde que não frustre outra reunião já marcada para aquele local. É o direito de realização das passeatas, das manifestações públicas, minha gente. Outro dispositivo muito importante para a nossa prova é o inciso 24 do artigo 5º. Venham comigo. Olha só, gente, o inciso 24 cuida da desapropriação. Aqui, a desapropriação, que é a forma mais violenta de intervenção do Estado na propriedade privada, traz a necessidade de que a desapropriação, né, seja feita mediante um pagamento de indenização em dinheiro, justa e prévia indenização em dinheiro. Não esqueçam disso. Essa desapropriação não está associada a relação ou não com o cumprimento da função social da propriedade. Prestem bastante atenção. A desapropriação aqui ela vai acontecer por ato do poder público, desde que haja necessidade ou por utilidade pública, interesse social. E a indenização precisa ser prévia e ainda em dinheiro e justa. Nessa mesma linha de intervenção do Estado na propriedade, temos o inciso 25, que cuida da requisição administrativa. Atenção, porque requisição administrativa não se confunde com a desapropriação.
Na desapropriação, há a efetiva transferência da propriedade do particular para o poder público. Na requisição, não. Na requisição, há o uso daquele bem pelo poder público em razão de uma situação de catástrofe. Me acompanhe. Então, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização posterior, se houver dano. Então, na requisição administrativa, não há necessidade de pagamento prévio de indenização. A indenização ocorrerá se houver dano comprovado e após o período da requisição. Bem, ainda no artigo 5º, eu estou com o sentimento de que haverá um artigo 5º na nossa prova. Eu trouxe aqui para vocês o inciso 47 do artigo 5º, que trata das penas. Esse é um tema que está aí, né, no dia a dia, estamos cansados da violência. É um tema forte para a nossa prova. O artigo 5º diz que não haverá penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, cruéis, de banimento, que é a expulsão de nacional do país por crime aqui cometido, e a pena de morte. Agora, atenção, não haverá pena de morte, em regra geral, salvo numa situação de guerra declarada. Então, Flávio, o Brasil adota a pena de morte? Sim, numa situação muito específica de guerra declarada. Turma, eu costumo dizer que a prova de constitucional é uma salada de fruta, composta de frutas maravilhosas. Então, vamos sair do artigo 5º e já entrar em nacionalidade. É uma prova com temas distintos, né? Os assuntos não se repetem. Então, agora vamos para a nacionalidade. De acordo com o artigo, aqui na frente, de acordo com o artigo 12, parágrafo 2º da Constituição, a lei não pode estabelecer distinção de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição. Em nome do princípio da igualdade, o tratamento deve ser o mesmo para nacionais originários e derivados. Atenção, porque nós temos 4 situações cobradas com muita frequência no exame de ordem, em que é possível perfeitamente fazer essa discriminação entre os natos e os naturalizados. Me acompanha aqui, essas são as 4 situações em que brasileiros natos e naturalizados são tratados de formas distintas. Prestem atenção, com relação aos cargos, pessoal. O artigo 12, parágrafo 3º, se preocupa com o cargo de presidente da República e com alto cargo na segurança nacional. Então, todos aqueles que podem ocupar o cargo de presidente e aqueles que ocupam cargos importantes na segurança nacional devem ser brasileiros natos. O artigo 89, inciso 7, diz que no Conselho da República há uma participação popular e essa participação popular, no inciso 7, deve ser composta apenas por nacionais originários. Atenção, porque nem todos os membros do Conselho da República devem ser necessariamente brasileiros natos. Mas a participação popular direta no Conselho, essa sim, deve ser composta por nacionais originários. A banca gosta de cobrar extradição. E o artigo 5º, inciso 51, é claro ao afirmar que não há extradição de brasileiro nato, o naturalizado pode ser extraditado caso pratique um crime comum antes da naturalização ou caso esteja envolvido em tráfico de entorpecentes, e aí não interessa se antes ou depois da naturalização. O inciso 52 do artigo 5º diz que ninguém será extraditado pela prática de crime político ou de opinião. E o artigo 222, minha gente, diz que a propriedade de empresa jornalística, de radiodifusão sonora, de sons e imagens é privativa de brasileiros. Com relação aos naturalizados, eles precisam comprovar que estão pelo menos há 10 anos naturalizados. Tema importante, artigo 5º, nacionalidade
E agora eu separei também uma dica muito significativa sobre os direitos políticos. Foco no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, que traz as chamadas condições de elegibilidade. Para que o indivíduo possa concorrer a cargos eletivos, é indispensável que preencha cumulativamente aos requisitos aqui estabelecidos. Nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral. Aliás, não esqueça, a capacidade eleitoral ativa não garante por si só, né, a elegibilidade. Nem todos que são, né, alistáveis são elegíveis, mas todos aqueles que podem se candidatar a cargos eletivos necessariamente devem estar alistados. Então, a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva são temas importantíssimos. Nem todos que são, né, capazes ativamente podem concorrer aos cargos eletivos. Mas todos aqueles que possuem a capacidade eleitoral passiva possuem a capacidade ativa. Nem todos que podem votar podem ser eleitos. Analfabetos são, né, exemplos. Mas todos aqueles que podem ser eleitos necessariamente devem poder votar, porque alistamento eleitoral é uma das condições de elegibilidade. O domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima. Olha só, não esqueçam, o telefone constitucional 3530 21 18. 3530 21 18. É o número, não é o telefone da minha casa, não é o Disque Constitucional, mas é o número que nos lembra as idades mínimas para concorrer a cargo eletivo. Aos 18 anos, o indivíduo pode ser vereador. Aos 21, deputados federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Aos 30, aumenta a idade, aumenta a responsabilidade. Já é possível concorrer aos cargos de governador e vice-governador de estado do Distrito Federal. E aos 35 se atinge o ápice da cidadania. E aí já é possível concorrer aos cargos de presidente da República, vice-presidente da República e de senador. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Anotem o telefone constitucional. Trim, né? Não deixem de anotar. Muito bem. Sobre organização do Estado. É isso mesmo. A prova, ela traz, né, temas dos mais distintos. Já falamos do artigo 5º, um pouco de nacionalidade, de direitos políticos. Agora, organização do Estado. O que eu estou apostando para a prova de vocês sobre a organização do Estado? Bem, o artigo 18 da Constituição diz que os nossos entes federativos são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles gozam de autonomia. Atenção! O território não goza de autonomia. O território é apenas, né, um desdobramento da União, então não é considerado ente federativo. Brasília também não é ente federativo. Brasília é a capital do nosso país, não é? Prestem atenção. Ainda que hoje não existam territórios, nada impede que os territórios venham a ser criados. E o parágrafo 2º do artigo 18 diz que os territórios podem vir a ser criados por meio de uma lei complementar. Então, não esqueçam dessa informação. Territórios podem ser criados desde que por meio de uma lei complementar. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 18 também são muito importantes. É possível a criação de um novo estado, de novos municípios? Sim. E quais são os requisitos constitucionais para essa criação? Venham aqui comigo. Bem, gente, os estados podem ser criados por meio de desmembramento, subdivisão, a necessidade de plebiscito, que é uma manifestação popular prévia, e se o povo
da população diretamente interessada concordar, né, com aquela manifestação, com aquela subdivisão, o novo Estado será formado por lei complementar. Aconteceu há pouco tempo lá no estado do Pará. A população, né, um beijo para o Pará, a população foi consultada sobre a possibilidade de desmembramento do estado do Pará em 2 novos estados, Carajás e Tapajós. A população do estado do Pará disse não, nós não queremos que o estado seja desmembrado. Então pronto, parou por aí. Se a população tivesse dito sim, aí, gente, caberia ao Congresso criar, né, os novos estados por meio de lei complementar federal. Com relação aos municípios, muda um pouquinho. Vejam só, para criar novos municípios no país, há necessidade também de plebiscito, esse é o primeiro ato. E aí, se no plebiscito a população concordar, o novo município será criado por meio de uma lei estadual, num período fixado por uma lei complementar federal. Então, sempre plebiscito, e não esqueçam, plebiscito é prévio, né? Plebiscito antecede, diferente do referendo, que é posterior. Então, para criar estados ou municípios, há necessidade de plebiscito feito com as populações diretamente interessadas. Em caso de estado, se aprovada a subdivisão pelo plebiscito, haverá uma lei complementar federal. No caso dos municípios, é uma lei estadual, não é? Num período fixado por uma lei complementar federal. Fechou? Também na parte de organização do Estado, maravilha, vamos lá. Também na parte de organização do Estado, atenção com o artigo 19 da nossa Constituição. Uma boa aposta de prova. O artigo 19, ele traz os princípios que servem ao equilíbrio federativo. Então, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos, recusar fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Pessoal, moramos num país, né, que adota o princípio da laicidade. O Estado Federal é laico, leigo, não adota uma religião oficial. Se essa é a postura da nossa federação, lógico que não pode um estado, ou município ou distrito federal estabelecer, né, um entendimento diferente. Os documentos públicos gozam de fé pública, são presumidos verdadeiros, então não é possível que a União negue a veracidade de um documento do Estado e vice-versa. Fora que, em nome do princípio da igualdade, os brasileiros devem ser tratados da mesma forma, não se permite tratamento diferente, preferências entre os entes, discriminação entre si. Processo legislativo é também tema top. Aliás, prestem atenção, processo legislativo e os quóruns constitucionais. A banca adora. Eu separei para vocês uma tabela de quórum. Eu vou postar também, né, até o dia da prova, se você não conseguir, né, fazer a leitura, eu vou postar nas redes sociais, tá? Não deixem de nos acompanhar aí não, lá no Instagram, Flávia_Bahia, Facebook, Flávia Bahia. Bem, o que eu coloquei aqui? Me acompanhe. Com relação aos quóruns, emendas constitucionais, turma querida, são 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e em cada um dos turnos a emenda precisa receber pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros para ser aprovada. Não esqueçam que não há iniciativa popular para apresentação da proposta de emenda à Constituição. O rol de legitimados
da prova, se você não conseguir, né, fazer a leitura, eu vou postar nas redes sociais, tá? Não deixem de nos acompanhar aí não, lá no Instagram, Flávia_Bahia, Facebook, Flávia Bahia. Bem, o que eu coloquei aqui? Me acompanhe. Com relação aos quórums, emendas constitucionais, turma querida, são 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e em cada um dos turnos a emenda precisa receber pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros para ser aprovada. Não esqueçam que não há iniciativa popular para apresentação da proposta de emenda à Constituição. O rol de legitimados se esgota no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Bem, leis ordinárias, eu coloquei aqui, o quórum é de maioria simples. Lei complementar, na forma do artigo 69, é aprovada por maioria absoluta. Para a aceitação das acusações contra o presidente da República, tema do momento, seja por crime comum ou por crime de responsabilidade, a necessidade de juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, né? E a aceitação da acusação depende de 2/3 dos deputados federais. E 2/3 também é o quórum de condenação do presidente da República por crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Não esqueçam, 2/3 para admitir a acusação pela Câmara, 2/3 para condenar o presidente da República por crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Me acompanhe. Para aprovar a súmula vinculante, 2/3 dos ministros do Supremo. Para modular os efeitos temporais da decisão da Corte sobre o controle de constitucionalidade, também o quórum é de 2/3. Eu coloquei aqui criação de CPI. Olha aí, outro tema do momento. Pessoal, para que uma CPI seja criada na forma do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, a necessidade de 1/3 das assinaturas dos deputados, se a CPI for criada apenas no âmbito da Câmara, 1/3 das assinaturas dos senadores, se for criada apenas no Senado. É preciso que haja um fato determinado e que o prazo seja um prazo certo. Tema muito bom para a nossa prova. Aqui eu coloquei declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais, o princípio da reserva de plenário. O artigo 97 da Constituição diz que, para que haja declaração de inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais, é preciso respaldo do voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do seu órgão especial. E aí, lógico, que eu separei um pouco mais sobre o impeachment, o julgamento da presidente da República por crime de responsabilidade. O artigo 86, ele é muito forte para vocês. Ele fala da admissibilidade da acusação, né, pela Câmara, que eu já disse, que depende do quórum de 2/3 dos deputados. Se aceita a acusação por pelo menos 2/3 dos deputados. Se por crime comum, quem vai julgar? Isso, Supremo Tribunal Federal. Se por crime de responsabilidade, o Senado. Atenção, porque os crimes de responsabilidade, eles estão no artigo 85 da Constituição. São crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, aí nós temos, não é, um elenco de eventuais crimes de responsabilidade, infrações político-administrativas que, se praticadas pela presidente, poderão levá-la ao impeachment. Atenção! Quem julga a presidente por crime de responsabilidade é o Senado. E o artigo 52, parágrafo único, nos traz aqui importantes lições. Quem vai funcionar como presidente do julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que o Senado condene a presidente à necessidade de 2/3 dos votos do Senado
E a condenação, ela traz uma pena acumulativa, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Atenção, quórum, 2/3 para condenar. Quais são as sanções cumulativas? Perda do cargo, somada à inabilitação ao exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública pelos próximos 8 anos. Não há decisão para prisão, nada disso. É um julgamento político, nada impede o julgamento, judicial. Muito bem, lógico que nós também esperamos o tema controle de constitucionalidade. Vocês estão cansados? Está doendo a mão? Ótimo, porque eu tenho certeza de que a mão que dói hoje é a que vai aprovar agora, 19 de julho, o dia da nossa aprovação na primeira etapa, porque vamos seguir juntos, juntos, sempre juntos, para a segunda fase. Muito bem, falando de controle de constitucionalidade, vocês sabem que há 2 sistemas de controle. O difuso e o concentrado. Eu coloquei aqui uma tabelinha que depois também passo para vocês nas redes sociais sobre o controle difuso e o concentrado. Atenção, o difuso pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal, no bojo dos inúmeros processos submetidos à análise do judiciário. O controle concentrado para proteger o coração do ordenamento jurídico, a nossa lindeza, a nossa Constituição, está nas mãos apenas do Supremo Tribunal Federal. Quem pode provocar o judiciário, minha turma querida, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei no controle difuso? Qualquer pessoa, seja o autor, seja o réu, seja o recorrente, mas quem pode ajuizar as 4 ações do controle concentrado federal? Isso mesmo, a turma do artigo 103, incisos de 1 a 9 da nossa Constituição. Lembrando, olha só, que esses legitimados ativos dos incisos 1 a 9 do artigo 103 são divididos entre legitimados ativos especiais e legitimados ativos universais. Os especiais são os dos incisos 4, 5 e 9. E o que significa isso? Os legitimados especiais precisam comprovar a pertinência temática para que as suas ações sejam recebidas. O governador do Estado, a mesa da Assembleia Legislativa, a confederação sindical, a entidade de classe de âmbito nacional, não podem ajuizar todas as ações que desejarem, não. Há necessidade de comprovar a referida pertinência temática. Os legitimados universais, que são os demais, dos incisos 1 a 3, 6 a 8, não precisam comprovar a referida pertinência. Atenção aqui. O partido político é um legitimado ativo universal. A Constituição diz que o partido precisa ter representação em uma das casas do Congresso. E aí vem uma conclusão. Se o partido tiver um representante apenas na Câmara, já pode ser autor das ações? Pode. Um representante no Senado? Também. E se o partido tiver apenas um representante na Câmara, e ao ajuizar a ação direta, dias depois, aquele parlamentar renunciar ou foi cassado, e aí? O que vai acontecer? Turma, atenção, isso pode ser cobrado na prova do domingo. O partido político precisa ter representação em uma das casas do Congresso Nacional quando dá propositura da ação. A perda superveniente da representação política do partido no curso do feito não gera a extinção da ação sem julgamento de mérito. Tranquilo? Eu coloquei aqui também, vamos lá, a forma de realização do controle difuso. Ela é feita na via incidental de defesa de exceção. Por quê? Porque no controle difuso, a inconstitucionalidade, ela é questionada de forma incidental,
não é o ponto principal. Quem entra com um habeas corpus quer que a sua liberdade seja garantida. É possível, em sede de HC, discutir, no caso concreto, a qualidade da lei, sim, mas como questão acessória, não como questão principal. Diferente do controle concentrado, porque no controle concentrado, o objetivo das ações é justamente a realização do controle. O que quer uma ação direta de inconstitucionalidade? Isso mesmo, a declaração de inconstitucionalidade da lei. Muito bem, gente, os efeitos subjetivos. Quando um juiz no controle difuso afasta uma lei por entender que ela é inconstitucional, essa decisão valeu para quem? Para o Brasil todo? Não, para as partes. Agora, as decisões do Supremo no controle concentrado, essas geram efeitos erga omnes. Tranquilo até aí? Tem último treino pela frente. Estou separando outras dicas para o último treino da aprovação, minha gente. Essa semana a nossa energia está toda com vocês, né? Claro que está sempre com vocês, mas na semana que antecede a prova, isso se intensifica, né? Então, que as estrelinhas nos iluminem, porque no último treino tem mais dicas. E hoje, a partir das 10h30 da noite, eu vou postar também dicas para o projeto Overdose no Instagram. Vocês acompanhem, tá? De lá vai para o perfil também do Facebook. 10h30 da noite, para não atrapalhar, a revisão da Cris Dupré, da Ana Cristina, Vem muita coisa pela frente aí com as minhas queridas amigas de ECA e processo penal. Mas agora não terminou não, Não terminou não. São 3 ou 4 questões de direitos humanos. E eu trouxe aqui para vocês o tema que a banca gosta. Ela não estabeleceu exatamente o perfil da prova de humanos, como já sedimentou o perfil de constitucional. De qualquer modo, se a gente fizer uma análise das provas anteriores, o tema que se destaca está aqui relacionado ao Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Atenção aqui, algumas informações importantes. O Brasil incorporou o Pacto de San José no ano de 1992, pelo decreto 678. Ao incorporar o Pacto de San José, nós também aceitamos o papel fiscalizador da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas só manifestamos adesão ao papel contencioso da Corte Interamericana no ano de 1998. Então, vamos lá. Aceitamos a Comissão Interamericana em 92, mas só manifestamos adesão ao papel contencioso da Corte Interamericana no ano de 1998. A Comissão Interamericana realiza o papel de filtro. As denúncias individuais são apresentadas perante a comissão. Quando a comissão recebe essas denúncias, informando que um Estado teria violado o Pacto de San José, a comissão ela tem três possibilidades para agir. Me acompanha aqui. Olha só, vamos colocar. Quando a comissão viável com o Estado denunciado ou remeter a denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ô Flávia, qualquer pessoa pode denunciar um país perante a Comissão Interamericana? Sim, pessoal. Vejam bem, o artigo 44 do Pacto diz assim: qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado parte. Agora, atenção. Para que uma petição seja recebida pela Comissão Interamericana, existem alguns requisitos.
E o artigo 46 é um artigo assim poderosíssimo, porque ele diz o seguinte: para que o indivíduo possa levar aquela denúncia, pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado parte. Agora, atenção. Para que uma petição, seja recebida pela Comissão Interamericana, existem alguns requisitos. E o artigo 46 é um artigo assim poderosíssimo, porque ele diz o seguinte: para que o indivíduo possa levar aquela denúncia mas só manifestamos adesão ao papel contencioso da Corte Interamericana no ano de 1998. Então, vamos lá. Aceitamos a Comissão Interamericana em 92, mas só manifestamos adesão ao papel contencioso da Corte Interamericana no ano de 1998. A Comissão Interamericana realiza o papel de filtro. As denúncias individuais são apresentadas perante a comissão. Quando a comissão recebe essas denúncias, informando que um Estado teria violado o Pacto de São José, a comissão ela tem três possibilidades para agir. Me acompanha aqui. Olha só, vamos colocar. Quando a Comissão Interamericana, esse órgão de fiscalização do cumprimento do Pacto de São José, quando a comissão recebe as denúncias individuais, a comissão pode arquivar a denúncia por entender que não é caso, de seguir, de prosseguir com aquela denúncia. Ela pode realizar uma composição amigável com o Estado denunciado ou remeter a denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ô Flávia, qualquer pessoa pode denunciar um país perante a Comissão Interamericana? Sim, pessoal. Vejam bem, o artigo 44 do pacto diz assim: qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da organização pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um Estado parte. Agora, atenção. Para que uma petição seja recebida pela Comissão Interamericana, existem alguns requisitos. E o artigo 46 é um artigo assim poderosíssimo, porque ele diz o seguinte: para que o indivíduo possa levar aquela denúncia e ter a denúncia recebida pela comissão, ele precisa comprovar o esgotamento dos recursos da jurisdição interna. Isso mesmo, gente, a fiscalização internacional é uma fiscalização complementar. O ideal é que o indivíduo tente primeiro resolver os seus problemas, as suas questões no plano interno, no plano nacional. Então, regra geral, é preciso comprovar o esgotamento de jurisdição interna. E não é só isso. A denúncia, diz o artigo 46, deve ser apresentada no prazo de 6 meses, a contar da notificação da decisão definitiva do que transitou em julgado. E tem mais. A matéria objeto da denúncia não pode estar pendente de outro processo de solução internacional. Não se admite, anotem isso aí, não se admite litispendência internacional. O indivíduo não pode sair por aí distribuindo acusações contra o mesmo Estado perante vários organismos internacionais. Além disso, não se admite petição apócrifa sem assinatura. Muito bem, minha turma, algumas outras considerações aqui. Vejam só. A regra do esgotamento de jurisdição interna não é uma regra absoluta.
é possível que a Comissão Interamericana receba a denúncia, ainda que não se comprove esgotamento de jurisdição interna? Sim. Quando houver a comprovação de que a justiça ou a polícia, no âmbito nacional, não estão cumprindo as suas funções, o processo não termina nunca, a morosidade, a corrupção, enfim. Então, excepcionalmente, é possível se ultrapassar a regra do esgotamento de jurisdição interna e levar o caso à Comissão Interamericana. Aí, preste atenção, a Corte Interamericana produz uma sentença estrangeira ou internacional. Venham aqui comigo, olha só, preste atenção. O artigo 67 do Pacto de São José da Costa Rica, ele diz que a sentença da Corte Interamericana, ela será definitiva e inapelável. E aí fica uma dica importante que já foi cobrada no exame de ordem. Essa sentença, ela não é uma sentença estrangeira. Ela não é homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não, gente. Essa sentença é uma sentença internacional. E segundo boa parte da doutrina e da jurisprudência, essa sentença, se for o caso, será executada perante a Justiça Federal de primeiro grau, artigo 109, inciso 1º da nossa Constituição. Ah, Flávia, em humanos, o que mais podemos, né, esperar? Eu já estou contando com uma questão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos há muito tempo. Uma hora vai. A banca ainda não cobrou uma questão específica sobre esse instrumento importantíssimo em defesa de todos nós. Então, não esqueçam, há duas características da Declaração Universal de Direitos Humanos. A indivisibilidade e a universalidade. Indivisibilidade porque a declaração se aplica a todas as pessoas independentemente. A indivisibilidade determina que a declaração se aplica a todos, né? E ela não faz separação com relação a direitos de primeira, de segunda, de terceira geração. A universalidade significa que a declaração, ela não escolhe as características externas, a procedência nacional. Ela se aplica a todas as pessoas indistintamente, independentemente da sua cor, do seu sexo, da sua orientação sexual. É uma declaração, né? Para todos nós. Minha gente, mais do que querida, os alunos que nos incentivam, que nos iluminam. Eu espero todos vocês na sexta-feira para o nosso último treino. Também aguardo todos lá na mesa redonda para